Olá, aqui de volta, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do curso Lógica de Programação para Traders. Meu nome é Rafael e vamos nesse vídeo continuar estudando os importantíssimos vetores, as importantíssimas variáveis, valores, caixa de alocação de conteúdos que a gente utiliza para facilitar a nossa vida aqui dentro dos algoritmos das programações que a gente faz com os nossos robôs, indicadores e scripts. Veja só, nós já estudamos várias coisas, estudamos os vetores do tipo inteiro, strings. No vídeo passado vimos o tipo booleano e as importantes observações com relação ao array out of range, que não temos posições adequadas para colocar valores. E agora nós vamos estudar a importantíssima característica dos vetores, que os vetores eles não podem serem retornados como um resultado de uma função. Lembra que a gente estudou funções, as importantíssimas funções que a gente pode ter assim, um string, fun1, por exemplo, que entra alguma coisa, faz um processamento e retorna aqui para a gente uma string. Isso pode acontecer. Podemos retornar um inteiro, tudo bem. Podemos retornar um booleano, ok. Podemos, inclusive, retornar até uma variável do tipo enum. É uma variável que a gente declara aqui, Tem até um card aí, caso você não viu esse vídeo de variáveis do tipo enum, que é bem importante. A gente pode também retornar aqui essa variável do tipo enum. Entretanto, nós não podemos retornar uma variável do tipo vetor. Uma variável do tipo vetor, como está aqui, vint, eu não posso colocar aqui vint numa função. Aí você pergunta, e agora o que é que devemos fazer se a gente não consegue retornar variáveis do tipo vetores e eu preciso ter vetores como resultado de algum processamento que eu faço? Por exemplo, eu tenho aqui o vetor de preços. Vamos dizer que eu tenha 10 valores. Eu tenho 10 valores de preços que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui o valor 2, 5, 7, 3.4, 7.6, 3.1, 2.5, 8.9 e 10.7. Deixa eu ver se já tem 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só falta mais um. Vou botar aqui, 76.3. Valores bem loucos, Valores aqui de preços. Vamos supor que é uma mega volatilidade, A volatilidade altíssima, saiu de 12 e foi para 76. Vamos pensar assim. Então, eu tenho agora esses valores. Vamos agora imaginar que eu queira pegar esses valores e processá-los de algum modo dentro de alguma função, dentro de um start aqui. Como é que eu faço para processar esses valores? E agora vamos comentar toda essa parte. Isso aqui não interessa por enquanto. Então, eu boto uma barra, asterisco, e aqui eu boto asterisco, barra. Comento toda essa parte. A gente já viu isso aqui como comentar blocos. E vamos agora colocar esse processamento que eu disse para você, modificar esses preços dentro de uma função. Para eu fazer isso, eu vou criar uma função aqui, fun mod price, sei lá, função modifica preço. Estou sem criatividade alguma. Eu vou ter que retornar void, porque, como eu já mencionei agora há pouco, não podemos retornar um vetor. Eu não posso entrar com esse vetor aqui dentro e ele retornar outro vetor numa saída. Isso não acontece aqui dentro da linguagem MQL5, C++. Então, a gente vai ter agora que passar o vetor como referência. Essa é a maneira da gente solucionar esse problema de não podermos retornar vetores dentro de funções. Então, como é que a gente passa um vetor como referência? E o que é que isso significa? Passar algo como referência é que você vai botar uma referência daquele vetor, vai transformar ele e essa transformação vai ser feita em cima da própria referenciação. Você já vai pegar e transformar ele em si. Ele vai estar só ali dentro daquela função sendo processado, onde na verdade o processamento já é no vetor em si. Ele não precisa retornar o valor da função, porque não tem aquele contexto de variável local, global. Enfim, a gente já tem a ideia que um vetor passado dentro de uma função vai ser sempre como se fosse algo global. Ele entra de forma global aqui, é processado também na estrutura global e, naturalmente, já está sendo processado na estrutura global, ele vai ser admitido dentro desses valores. Muita atenção agora, se você não está entendendo o que é global, local, é porque você não assistiu meu vídeo de variáveis locais e globais, que está aí no card. Assista esse vídeo para você ter essa noção, entender o que eu estou falando agora no momento. Então, voltando para cá, vamos passar esse vetor price como referência. Então, como é que eu faço? Eu boto o tipo double, depois eu vou aqui e coloco um P. Pode ser um P qualquer,
que vai ser o meu vetor de referência. E agora eu boto o I cifrão. Isso aqui é para representar que eu estou passando esse vetor aqui como se fosse uma referência. E veja só, eu coloquei P. Eu poderia ter botado qualquer valor, porque qualquer vetor vai entrar aqui e ser processado referencialmente a ele que está na estrutura global. Vamos pensar assim. Então, eu vou aqui e faço agora o meu processamento. Eu vou pegar para cada um desses elementos do vetor, vou querer somar o número 10. Então, eu vou pegar cada um dos valores do vetor, preços, e somar o número 10. Vamos vir para cá e botar assim, ó. Vou fazer um for para fazer isso. Vou pegar agora o tamanho do vetor que entra como referência, que é isso aqui, P. Então, eu vou botar array size. Agora, eu abro e fecho parênteses para colocar P aqui dentro. P minúsculo. Atenção. Então, ele vai pegar o tamanho de P e vai varrer de um em um elemento. E a gente vai querer fazer a seguinte varredura. Vamos pegar P de índice I. E eu quero pegar P de índice I, vai ser o próprio P de índice I, só que mais o valor 10. Eu quero acrescentar sempre o valor 10 a cada um dos números aqui dentro do meu vetor. Ou seja, ele vai pegar 2 e somar mais 10, 5 e somar mais 10, 15, 7 e somar mais 10. E assim eu vou fazendo com cada um dos elementos, todos os elementos do vetor. Não importa quantos eu tenha aqui, ele vai fazer essa formatação, essa transformação dos valores. Tá entendendo aí? Pois bem, veja que eu não preciso colocar aqui, ó, return, né? Retorno. Inclusive, nem precisaria, porque tem void, né? Então, é importante também ter assistido meu vídeo sobre funções para entender isso. Mas, se tivesse aqui, por exemplo, um vetor qualquer, sei lá, eu poderia tentar fazer assim, ó, seria algo bem lógico. Eu tentar colocar um double. Poderia dizer, eu quero que retorne um double, só que eu quero que retorne um double vetorial. Então, eu abro e fecho colchetes. Será que é assim? Poderia imaginar algo desse tipo. Então, mais uma vez, não pode. Vamos colocar void, porque vetores dentro aqui das funções com a linguagem MQL5 só são processados como referência, e a referência é uma coisa como essa. Então, vamos apagar tudo isso. E agora sim temos uma função que vai processar qualquer vetor que entrar aqui, sempre somando a ele, né, o vetor do tipo double, olha só, tem que ser do tipo double, sempre associado a cada um dos elementos eu vou ficar adicionando o valor de número 10. Eu poderia até botar algo geral, ó, int, poderia botar um ter aqui, ó, e botar aqui, ó, vsum, o valor da soma igual a 10, para colocar já um padrão, e isso daqui seria o valor que eu estarei sempre somando a cada um dos elementos do vetor. Veja que ficou uma função mais geral, né, porque vamos supor que eu queira agora somar, ao invés de 10, somar 50 a cada um dos elementos, eu só coloco 50 aqui nessa posição, ou na hora do processamento aqui, né, da minha função. Vamos pegar isso dentro de onStart e botar assim, ó, fun mod price. E eu vou botar o meu vetor de referência, que é preços. Atenção, eu vou botar preços. Então, esse preços vai entrar aqui, ó, como referência, vírgula. Se eu não botar nada, vai ficar 10, mas eu quero somar aqui, por exemplo, 100. Vou botar o valor de 100, para ele vir para cá, né? E adicionar 100 a cada um dos elementos. Aí você vai fazer o seguinte. Eu vou agora botar aqui, ó, dois for, né? Vou botar o for do array aqui. Muita atenção agora. Array size. Veja que essas aulas que eu estou passando aqui são essenciais, como eu já disse também no vídeo passado, para você continuar estudando ou você começar os seus estudos de forma mais aprofundada de robôs e de indicadores, utilizando a linguagem MQL5. Programar robôs e programar indicadores não é uma atividade trivial, não é fácil. É algo que exige muita paciência, dedicação, atenção e estudo e se esforçar bastante. Vamos voltar para cá e colocar esse nosso preços. Eu vou querer dar um print e vou colocar aqui, né, preço. Abro colchetes, vou botar aí. Eu poderia usar print format, seria algo mais até fácil de fazer, mas estamos usando esse tipo de print, só para a gente ter outro tipo de representação. Então, vamos botar aqui, ó, preços i. Veja que isso aqui é preços i depois da transformação com essa função. Veja que essa parte de visualização está depois. Eu vou até botar assim, ó, depois, dois pontos. E agora eu vou pegar isso, Ctrl C, Ctrl V, antes. Então, eu vou botar aqui, ó, antes. Antes de ser processado o vetor preços pela minha função funModPrice. Então, agora a gente já vai ver o que é que tínhamos antes e depois o que é que vamos ter dentro
da própria variável. Olha, veja que é a mesma variável. O que eu quero que você observe aqui e reflita é que a variável está sendo a mesma. Está notando? É a mesma variável, ela está passando como referência dentro da função, não está retornando nada. Com os outros tipos de funções, a gente precisa retornar algo para depois usar esse algo, né? Esse retorno em algum tipo de atividade. Mas aqui não. Aqui, devido a esse valor aqui, ó, de passar por referência, ele já faz a transformação, como você já está entendendo aí. Então, eu vou compilar, erro algum aparece, vamos lá no MetaTrader, vou limpar isso daqui e 2 cliques. Olha que interessante, nós temos antes todos os elementos e depois nós temos depois, olha, eu estou somando mais 100. Olha só que curioso, funcionou como a gente esperava. Tá vendo? Vamos voltar lá. Olha aqui, a nossa variável preços foi modificada como referência segundo essa estruturação e eu coloquei 100 aqui. Se eu não tivesse colocado esse sinal e agora compilado, veja o que aparece. De imediato eu já tenho o erro. Array are passed by reference only. Tá vendo? Os vetores só são passados como referência. Esse erro acontece muito. Eu já observei que várias pessoas, inclusive eu, quando comecei a estudar, gastei um mega tempo, perdi muito tempo pensando, como assim vetores não podem retornar? Como assim os vetores só podem ser usados como referência? O que é isso ser usado como referência? Não estou entendendo, gastei muito tempo. Perdi muito tempo tentando estudar e entender essa parte quando eu comecei os meus estudos. E agora você já está aqui estudando de uma maneira estruturada, de uma maneira organizada, e já está aprendendo como fazer, né, como solucionar, como se deparar uma vez com esse problema e não ficar gastando tempo, perdendo tempo em vão, né, já partir para coisas mais avançadas. Essa é a grande vantagem de você adquirir, de você estudar de uma maneira organizada, com conteúdo já previamente pensado, uma didática para fazer você evoluir em velocidade maior, não é isso? Então agora vamos lá, vamos continuar os estudos. Nos próximos vídeos estarei passando dicas importantíssimas, como foram essas que eu já passei aqui com relação aos vetores. Adquira também os meus outros cursos de indicadores, robôs, análise técnica, que estão com um preço bem em conta, um valor bem acessível a todos, o preço de uma pizza, eu costumo dizer isso, e você aí vai ter um material organizado, estruturado para evoluir seus estudos. Tudo bem? Estou aguardando você nos próximos vídeos. Faça aí uma busca no meu canal procurando materiais que possam ajudar você nos assuntos de programação e análise de dados ou análise quantitativa. Até mais!